Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, quero falar com vocês hoje a respeito da piedade eucarística, a respeito do silêncio, pelo zelo da Santa Missa. Aproveitando também que é um tema que o Papa Francisco está falando agora, né, lá no Vaticano, nas suas catequeses. Então, se o Papa está falando, é um tema que é muito importante. O próprio Papa viu que é necessário se catequizar os católicos a respeito da importância de se participar bem do santo sacrifício da missa. Então, eu gostaria de falar especificamente a respeito do silêncio, a respeito do bem participar da missa de maneira oracional de fato. Acho que é perceptível para muitas pessoas que em vários lugares, em várias paróquias, infelizmente as pessoas não respeitam o silêncio, as pessoas assistem à missa de qualquer jeito, as pessoas, ou seja, é uma bagunça total, às vezes, e não é nem por culpa do padre, muitas vezes os padres realmente orientam, os padres exortam, né? Mas muitas vezes a algazarra está lá por conta dos fiéis, que estão participando de qualquer jeito, né? Infelizmente, como dizia o padre Antônio Vieira, antigamente se batizavam os pagãos, hoje se catequiza os batizados, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Mas muitas pessoas têm soluções mirabolantes, falam mal do concílio, como se o problema fosse o concílio Vaticano II. E eu quero dizer aqui algumas coisas que eu pensei como solução para isso, né? Que na realidade depois eu vi que não era bem a solução para a coisa. Né? Há muitos anos atrás eu pensava o seguinte, ao ver as situações de pessoas participando de qualquer jeito, as pessoas não entrando em oração, o que eu pensei? Né? Ao ler algumas coisas também na internet a respeito disso, eu pensei o seguinte, poxa vida, se o sacrário continuasse no centro da nave da igreja, as pessoas iam respeitar. Por quê? Porque eu ia entrar na igreja e ia estar lá a presença de Jesus sacramentado, e as pessoas logo iam respeitar a presença de Jesus vivo, real, ali na Eucaristia, ali no sacrário, iam se silenciar e iam preparar-se melhor para assistir à Santa Missa. Isso é o que eu pensava na minha ingenuidade. Até que um dia eu fui com minha mãe visitar os parentes lá no Rio Grande do Norte, em uma cidade lá do interior, não vou dizer aqui o nome. Eu participei da missa, uma igreja centenária, uma igreja antiga, que tem um sacrário no centro. E para qual minha surpresa, mesmo com o sacrário no centro, as pessoas chegavam e era algazarra do mesmo jeito, conversas, até o modo de se vestir inadequado muitas vezes, barulhos, tocava-se a missa com teclado com um ritmo um tanto quanto estranho, né? Perto do forró, sei lá, que ritmo é aquele lá. O padre dava mensagem na rádio que era transmitida ao mesmo tempo no som da missa e o povo conversava. Ficava, ou seja, não dá para você se concentrar muito bem assim para participar da missa. Fora o excesso de intenção na missa. Tipo, se 10 pessoas colocassem a intenção da alma de Frei Damião, lia o nome de Frei Damião 10 vezes. E o problema é que não era só 10 vezes que era lido o nome de Frei Damião. Ou seja, era um barulho. Você passava o tempo todo dentro da igreja com barulho, barulho, barulho. O sacrário estava lá no meio, no centro da igreja, mas as pessoas continuavam fazendo barulho. Então eu vi, se o sacrário está no meio e a falta de piedade continua a mesma coisa, então o problema não é o sacrário no meio. Né? Até porque mesmo igrejas construídas após o Concílio Vaticano II, algumas têm um sacrário no meio, outras não têm um sacrário no meio, mas têm sacrário ali na nave, junto ao altar, próximo, como o Santuário Dom Bosco, aqui mesmo em Brasília. E várias igrejas também têm, e nem sempre as pessoas respeitam, ou seja, o problema não está na presença do sacrário dentro da igreja, as pessoas não respeitam por outros motivos, não é verdade? Então, é necessário compreender isso, que esse não é o problema principal. Então, depois eu fiquei pensando o seguinte também, poxa, eu acho que o problema desse povo também é porque chega e não reza. Para acabar, para abafar o barulho, deveria-se rezar o texto antes da missa. Porque rezando o texto, meditando o texto de Nossa Senhora, vai acabar o barulho, todo mundo vai rezando junto ali e vai ficar só o barulho das Ave Marias na meditação do Santo Texto. Olha só como era ingênuo. Até que em uma paróquia eu percebi que metade da igreja estava rezando e a metade estava conversando. Ou seja, o texto também não aliviou, porque não adianta alguém estar lá na frente conduzindo o texto, metade da assembleia está conversando. Eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas que tocam na música, muitas vezes,
né? Não estou dizendo todas, né? Mas muitas vezes eles ensaiam as músicas antes da missa, não é pela necessidade de ter que se ensaiar, é para abafar o barulho. Pode prestar atenção, às vezes o Ministério de Música, a banda, enfim, já ensaiou, já sabe tudo, só que começa um barulho tão grande a se levantar na igreja, porque por mais que a pessoa pegue o microfone e fale, pessoal, faça silêncio, vamos rezar uma Ave Maria para fazer silêncio, para assistir bem a missa, as pessoas continuam conversando e gritam, ah, fulana, quanto tempo? O pessoal está na igreja lá, mas está um algazarra. Ou seja, começa-se até a ensaiar o salmo. Eu não preciso ensaiar o salmo, porque a gente só faz a resposta, ou seja, começa a se ensaiar tudo, porque tem que abafar o barulho, porque o povo está na igreja e faz barulho, 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 barulho. Compreende? Algumas pessoas até dizem que o problema é o rito da missa. Não, o problema não é o rito da missa, não. Eu já assisti missas impecáveis, silenciosas, com grande piedade, com sacerdotes que celebram piedosamente. O meu pároco mesmo celebra a missa conforme o missal belíssimamente. O problema não está no missal, o problema não está no padre, o problema está na preparação que cada um de nós faz para ir para a missa. E aí eu pergunto, você católico, quando vai para a missa, quando você sai da sua casa, qual é o pensamento que você traz? Quando você sai da sua casa, você levanta cedo, ou seja lá qual for o horário que você vai na missa, pelo menos no domingo, quando você se põe em direção à igreja, qual é o teu pensamento? Você está indo para uma convenção social? A missa não é uma convenção social. Você está indo para um encontro com os amigos? A missa não é um encontro com os amigos. A missa é um encontro com o divino, onde o divino se encontra na carne do humano. Porque é o sacrifício de Cristo que nós comungamos o seu corpo e o seu sangue, comungamos a carne de um Deus. Nós devemos compreender, caríssimos, aquilo que é a essência da missa para nós leigos. Nós estamos no ano do laicato, nós precisamos compreender também o leigo, a importância que o leigo tem que dar para a Eucaristia. Por mais que nós tenhamos problemas, etc, 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 mas devemos compreender a importância, a necessidade de se comungar, a necessidade de se comungar bem. Então, ao meu ver, qual que é o problema que hoje se tem tanto barulho, tanta bagunça na missa, zoadas? Não é, muitas vezes, o padre, né? Eu falo muitas vezes porque a gente sabe que existem alguns padres que cometem abusos litúrgicos, né? De diversas maneiras, né? Mas, assim, de maneira geral, não é o padre. Às vezes não é nem a música litúrgica, que eu conheço lugares que se toca música litúrgica muito bem. O problema não é o sacrário estar na capela do Santíssimo ao invés de estar no lado da igreja. Qual que é o problema? O problema é a falta de uma vida de oração. As pessoas não rezam. Se eu não me engano, era Santo Afonso Maria de Ligório que dizia que mais importava a oração do que a comunhão. Por quê? Ele estava dizendo que nós não deveríamos comungar e ficarmos somente rezando? Claro que não. Porque se a gente comunga, mas se a gente não tem um coração orante, aquela comunhão é vazia. Eu tenho o corpo de Cristo no meu corpo, mas o que adianta? Eu não rezo? Eu não tenho oração? Eu não adoro? Então, caríssimo, nós temos que compreender, né, como São Padre Pio dizia, que nós deveríamos ir à missa como assistiram à missa, como assistiram o Calvário, né? A Virgem Maria, São João e Maria Madalena. Nós devemos ir para a missa assim, sabendo que nós estamos indo para o Calvário, mas mais que estamos indo para um templo de adoração a Deus. Compreende isso? É claro que é magnífico você encontrar os amigos na igreja, mas tem momento para isso, após a missa, por exemplo. Mas não, nós não temos essa compreensão orante, que nós estamos indo encontrar o amado Jesus, que nós estamos indo encontrar o esposo das nossas almas. E Jesus é o esposo não só dos religiosos, mas dos leigos e leigas casados, porque Jesus é o esposo da alma. É só alimentando-se do Cristo que cada um de nós vai poder saber exercer bem a sua vocação no mundo. Mas nós
Infelizmente, não temos a compreensão do que é a missa e não temos uma vida de oração para saber que nós vamos nos encontrar com Deus. Né? Nós não temos essa compreensão. Então, até quero ler um trecho da Sagrada Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 11, no versículo 29, São Paulo vai nos dizer: aquele que come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão por que entre vós há muitos doentes e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Veja, caríssimos, quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor, sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E aqui não é só a questão de pecado, de comungar em pecado, né? Nós devemos distinguir o corpo e o sangue do Senhor. Nós precisamos ter esse discernimento. Será que nós, enquanto católicos, estamos tendo esse discernimento do corpo e do sangue do Senhor? Ou seja, saber que quando eu estou indo para a missa, eu não estou indo para um teatro, eu não estou indo para uma convenção cultural, não estou indo para encontrar meus amigos. Bendito seja Deus, se eu encontrar meus amigos na missa, eu quero encontrar todos os meus amigos na missa, porque eu quero encontrá-los no céu também. E a Santa Missa, esta porta que nos leva para o céu, é onde o céu vem habitar no nosso coração através da comunhão. Bendito seja Deus se eu encontrar meus amigos lá. Mas nós devemos compreender que os passos que nós damos até a missa, nós estamos dando passos para encontrar com Deus em primeiro lugar. São Leonardo de Porto Maurício, na obra As Excelências da Santa Missa, ele vai nos dizer que o nosso anjo da guarda, né, conta os passos que nós damos até chegar à igreja para assistir à missa, para apresentar diante de Deus o nosso julgamento. Mas qual é o nosso sacrifício para ir para a missa? Nós nos sacrificamos mesmo para ir para a missa? Quando nós saímos, nós temos a ideia que nós estamos indo para a missa? Nós realmente nos esforçamos para ir para a missa? Ou nós temos qualquer outro interesse? Então é isso que falta, caríssimos. Porque onde há comunidade orante, não importa o rito da missa, se for missa de Paulo VI, rito tridentino, maronita, não importa. A piedade dos fiéis virá pela sua consciência do mistério que estão participando e pelo coração orante, pelo coração adorador. E é isso que nós precisamos fomentar nos católicos, nas paróquias. Porque, meus irmãos, às vezes, me entendam bem o que eu vou falar aqui, não me interpretem mal. Né? Às vezes é muito fácil, né? É fácil ser católico numa missa tridentina. Eu vou explicar, não me entendam mal. É fácil em que sentido? Por exemplo, aqui em Brasília tem a Capela Nossa Senhora das Dores, né? Que tem um apostolado aprovado pelo arcebispo aqui de Brasília, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. Só que lá, qual é a diferença? Às vezes as pessoas vão e ficam maravilhadas. Né? As pessoas vão para lá, é o silêncio. Tem um barulho das crianças, né? De tarde isso é normal. Mas é o silêncio, a piedade, porque 95%, eu acredito que 99%, todo mundo que vai frequentar lá é católico, né? Tem vida de oração, né? Tanto que você vê a fila da confissão lá, antes e durante a missa, ou seja, são pessoas católicas, têm a fé católica, vivem a fé católica. Com exceção de um ou outro curioso que vai lá, todo mundo que está lá é católico, vive a fé e tem uma vida de oração. Quando você vai para as paróquias, normalmente, não são pessoas que vivem a fé católica necessariamente. Muitas vezes são pessoas que vão por N motivos que precisam ser evangelizadas. E por isso é o barulho. O problema não está porque a missa de Pio V, eu me sinto tão bem lá porque lá tem silêncio, a missa de Paulo VI não é boa porque aonde eu vou tem barulho. Não, o problema não está no rito, o problema está no povo. O problema é, normalmente onde as pessoas que estão assistindo a missa tridentina são pessoas já catequizadas, pessoas que estão vivendo a fé e têm vida de oração. Nas paróquias são pessoas que não rezam, meu Deus do céu. Gente, na missa de Natal mesmo, aqui na paróquia, eu estava sentado antes da missa, tinham duas criaturas atrás de mim falando, ai gente, eu não sei o que eu vou fazer quando chegar em casa, né? Eu vou fazer, acho que vou fazer brigadeiro e terminar de assistir o filme que eu comecei a assistir ontem, porque não sei o que, não é legal, não sei o que. Gente, isso antes da missa de Natal. Ou seja, você vê a preparação que as pessoas estão tendo, você vê a consciência
do mistério que está sendo celebrado. O problema não está no rito, o problema não está no meu pároco. O problema está nas pessoas, mas eu não digo nelas necessariamente porque a ignorância delas, mas elas precisam ser evangelizadas. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas precisam ter essa tomada de consciência do que é o mistério da missa. Né? Aquilo que a igreja ensina. Eu estou falando aqui, eu não estou condenando as paróquias, não. Muito pelo contrário, eu estou falando que é necessário. Né? A solução para o mundo não é como alguns radicais pensam, não é que todas as paróquias celebrem o rito tridentino. A solução para o mundo é que todas as paróquias tenham-se consciência que a missa é um sacrifício e que tanto o padre tem que celebrar com piedade, como muitos aí pedem, né? Exortam os padres, celebrem com piedade, mas os fiéis também têm que assistir à missa, né? Participar da missa com piedade, com amor, com devoção, com um coração adorador. Compreende isso? Se o padre viesse celebrar a missa tridentina aqui, talvez no primeiro dia tenha silêncio por causa da diferença. Mas com o tempo, se as pessoas não tiverem piedade, se as pessoas não tiverem essa consciência de oração, pode ter qualquer tipo de missa, pode ser o rito maronita. Vai ter barulho do mesmo jeito. Vai ter barulho do mesmo jeito. Inclusive, escritos antigos que se exorta a piedade eucarística era por quê? Porque mesmo anteriormente ao Concílio Vaticano II, as pessoas também, muitos não respeitavam a missa, insistiam de qualquer jeito. Infelizmente, caríssimo, nós estamos em um país que está paganizado. Infelizmente, muitos dos nossos católicos não são catequizados. Nós precisamos evangelizá-los, né? Com querigma, muitos deles não conheceram o amor de Deus, né? E também precisamos catequizá-los. Muitos deles foram só batizados e só. Vão na missa de vez em nunca. E quando vão, fica naquela agonia. E o outro ponto importante do porquê que as pessoas não conseguem fazer silêncio na missa, porque por mais que, se você fale muitas vezes que a missa é um sacrifício, você tem que fazer silêncio, por que as pessoas muitas vezes não aguentam fazer silêncio na missa? Existe um psiquiatra chamado Augusto Cury, né? Algumas pessoas têm alguns problemas com ele, né? As coisas que ele fala, né, teologicamente, ali realmente você tem que relevar algumas coisas, mas enquanto psiquiatra, ele é muito bom, né? E ele tem falado muito sobre uma coisa chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, né, a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é uma doença, né, que segundo ele descobriu que é algo ligado à ansiedade. O que seria essa Síndrome do Pensamento Acelerado? É a sua mente agitada, né? Você não consegue parar por causa do excesso de informação que nós recebemos. Explicando de maneira breve aqui, até para a gente entender no contexto da missa que eu estou querendo falar. O que acontece? Nós estamos o dia todo recebendo informações como nunca antes na história da humanidade a gente recebia tanta informação em tempo real. A gente está com o celular, a gente conversa com 2, 3 pessoas via Facebook, Messenger, etc., recebendo informações e passando informações. A gente está acessando portais, a gente está assistindo vídeos, ou seja, a gente está recebendo muito conteúdo toda hora em celulares, em digitais, etc. Isso vai acelerando o nosso pensamento. A gente está todo momento conectado, a gente está todo momento pensando em alguma coisa. A gente não consegue, durante o dia, dar aquela parada, aquela silenciada. E ele vai relatar vários sintomas, né? Depois eu posso fazer até um vídeo específico sobre isso, né? Que eu não preparei o material aqui, até para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Mas, para nós, o que importa é isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa para, ela começa a ficar com o pensamento agitado, começa a vir a agitação, pensamentos, a agonia, a inquietude. Por quê? Porque ela está o dia todo recebendo informação. No momento que ela para, o pensamento continua. Você acostumou o teu cérebro a estar a toda hora recebendo informação, então você não consegue parar. Então isso vai afetar a nossa vida de oração. Você vai fazer o Lectio Divina, você está lendo o trecho do Evangelho de Mateus, você está lembrando do jogo da Liga dos Campeões, porque você passou o dia todo acessando essas coisas, ou seja, isso começa a ficar pensamento acelerado, você não consegue se concentrar numa única coisa, né? E isso não só para a vida de oração, você vai um trabalho da faculdade, de repente você não consegue nem se concentrar, porque tua mente está acelerada, está tanta informação. E isso afeta também a missa. Quando chega na missa, alguém fala, faça silêncio, você faz o silêncio fica ali por quê? Por 10 segundos. De repente você não aguenta, você começa a falar, porque os seus pensamentos começam a ficar agitados. Então, caríssimos, é importante também a gente dar
essa desacelerada, né? A síndrome do pensamento acelerado, como o próprio Augusto Cury fala, também vai dar por causa do nosso excesso de informações. Por exemplo, o mau hábito que muitas vezes nós temos de fazer 2, 3 coisas no computador ao mesmo tempo. A gente ouve música, assiste um vídeo e escreve um texto no Facebook. Você está fazendo negócio de maneira acelerada. Então você está usando o teu cérebro, né, ficando de uma maneira muito agitada. Né? Você imagina você fazendo essas 3 coisas sem uma concentração devida, então nós não conseguimos nos concentrar numa única coisa. Então, como a gente está a todo momento fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo no celular, no computador, né? A gente está conversando com o pai, com a mãe, com a esposa, com o namorado, enfim, conversando com qualquer pessoa presencialmente, ao mesmo tempo falando no celular. A gente conversa com os dois, né? Ou seja, a gente não consegue se concentrar em nada. Então, quando chega na missa, silêncio. Eu paro, eu não consigo me concentrar nesse concreto, porque a mente está acostumada a estar lidando com 2, 3 coisas ao mesmo tempo ali, porque a mente está acelerada. Então é necessário a gente começar a cortar esses maus hábitos e principalmente evitá-los antes de ir para a missa, porque senão a gente, antes de ir para a missa, a gente está acessando o WhatsApp, essas coisas, a gente vai perdendo a concentração. Então é necessário concentrar-se, fazer silêncio. O exercício, ele é o silêncio, ele é um exercício, é necessário exercitar. Nós precisamos, né, tem algum padre que está assistindo o vídeo, é necessário pedir aos fiéis, ensiná-los a exercitar o silêncio, não é verdade? E além disso, nós precisamos cortar esses maus hábitos no nosso dia a dia. Porque se a gente passa a semana toda, né, assistindo um vídeo no YouTube, escrevendo alguma coisa e conversando com o fulano que está do meu lado ao mesmo tempo, né, todos os dias da semana, quando chega no domingo que eu vou para a missa, eu não consigo me concentrar em nada, porque eu estou mal acostumando a minha mente a ficar acelerada. Né? Leia depois sobre a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, que eu acho que vai ser importante também. Não só para a nossa saúde psíquica, mas vem para a nossa saúde espiritual, para nos ajudar a ter um maior silêncio. Porque Deus fala no silêncio, mas se a gente não consegue aquietar a nossa mente, como é que nós vamos ouvir Deus, né? Que vai falar na nossa consciência. Amém? Então, espero que esse vídeo possa contribuir, né, de maneira breve, né, de maneira simples na tua vida, para que nós possamos viver a piedade eucarística, né? Que Nossa Senhora nos ensine, né? Ela que é a Virgem do Silêncio, ela que é a Capela do Santíssimo, né? A primeira que comungou, embora alguns contestem, mas por quê? Porque nela o Verbo se fez carne, né? A carne que eu comungo antes estava no ventre da Virgem Maria. Então que ela nos ensine a comungar Jesus, a receber Jesus no Santíssimo Sacramento, assim como ela recebeu Jesus no seu ventre e o adorou, né? A ação de graças da Virgem Maria durou 9 meses, né? Que ela gestou e continua adorando Jesus, com certeza. Imagina a ação de graças da Virgem Maria, quando ela comungava na missa celebrada pelos apóstolos, pelo apóstolo João. Então, peçamos que ela nos ensine também a ter essa piedade, a fazer ação de graças, né? Não ser, né, o padre da bênção, né? E fala que o Senhor vos alcance, né? Nem que o Senhor vos acompanhe, que o Senhor vos alcance, né? Não, mas assistir a piedade, né? Antes e depois da missa, né, fazendo ação de graças, e antes se preparando, fazendo silêncio. Então, espero que nós possamos buscar cada vez mais ter essa piedade e ter um amor maior por Jesus Eucarístico, que é o sol que ilumina a nossa alma. Né? Finalizo lembrando as palavras do Monsenhor Jonas Abib, que é algo muito pertinente, né, algo muito necessário para esses tempos de hoje tão conturbados que nós vivemos enquanto católicos, enquanto perseguição no Brasil e no mundo, a cristandade, os que são perseguidos. Monsenhor Jonas Abib falava, né? Quem não adorar, não vai aguentar. Então, se nós queremos aguentar as tentações, as provações, a perseguição, adoremos o Santíssimo Sacramento do altar. Mas antes de chegar na igreja, já desde sair, nos preparemos o nosso coração, sabendo, discernindo que ali nós estamos indo ao encontro de Deus. Viva o Santíssimo Sacramento, nosso Deus amado. Jesus sacramentado, o nosso Deus amado. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, a Senhora do Santíssimo Sacramento. Deus abençoe a todos.